pela manhã, acordo e vou me arrumar. Lembro que a Eike está me esperando, é claro que vou estudar. Lá aprendemos coisas novas, projetos sempre a nos esperar. E depois vamos todos juntos pra o recreio brincar. E logo chega a hora de lanchar. Amigos de montão e professores de alta qualificação. Lá, 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 lá. Na Espaço Integral da Criança você pode confiar. Lá, 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 lá. Aqui seu filho sempre terá um bom lugar pra estudar. Lá, 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 lá. Na Espaço Integral da Criança você pode confiar. Lá, 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 lá. Aqui seu filho sempre terá um bom lugar pra estudar. Lá, 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 lá. Na Espaço Integral da Criança você pode confiar. Lá, lá, lá. Aqui seu filho sempre terá um bom lugar pra estudar. Lá, 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 lá. Olá, crianças, bem-vindos à nossa aula de matemática. Peço a vocês que peguem o livro de matemática de vocês para acompanharmos a leitura na página 198, e hoje nós vamos falar sobre frações, né? Frações aí, vocês que estudaram comigo já conhecem as frações, não é? Já estudaram sobre frações o ano passado. E agora nós vamos relembrar um pouco mais, tá certo? Então, todo mundo acompanhando aí a leitura para tirar suas dúvidas. Tem assim, medidas e frações. Vamos lá? No Egito Antigo, pessoas de confiança do faraó eram empregadas de fazer as medições das terras para dividi-la entre agricultores, né? Naquele tempo não tinha presidente nem rei, existia o faraó que governava, tá certo? Então, ele escolhia as pessoas de confiança para poder fazer as medições nas terras. Só que naquele tempo eles não usavam metro como unidade de medida não, tá certo? Vamos ver o que é que eles usavam. Essas pessoas ficaram conhecidas como estiradores de cordas. Imagine-os medindo o comprimento de um bloco usando um pedaço de corda marcada com nós em intervalos iguais. Aí tá dizendo assim, o comprimento de um bloco. Imagina essas pessoas, né, os medidores de corda, né, os tiradores de corda, medindo o comprimento de uma casa com uma corda cheia de nós. Vocês acham que seria fácil ou difícil? Pra mim, seria difícil, né? Porque com a trena, né, que a gente usa, é bem mais fácil, né? Que é esse método novo, né? Que a corda era o método antigo deles, que eles não tinham lá a trena. Então, eles usavam as cordas amarradas em nós. E a distância de um nó para o outro teria que ser certa, né? Aí tá aqui embaixo o desenho, tá vendo aqui embaixo? Tá aqui embaixo. Aí eles estão falando assim, eles estão medindo esse bloco aí. Não cabem 3 pedaços. Então, se vocês prestarem atenção na corda que está estirado, não tem a medida de 3 pedaços, né? De 3 nós. Mas o outro falou assim, mais 2 unidades é pouco. Também não cabe 3 pedaços de nós, mas 2 unidades de nós é pouco. Por quê? Porque ainda sobra um pouquinho, né? A unidade escolhida para medir não coube exatamente no comprimento que estava sendo medido. Tá vendo aí, né? Que a corda aí não coube nesse tamanho desse bloco aí. A solução encontrada foi dividir essa unidade em partes iguais. Então, eles tiveram uma solução que era dividir essa unidade em partes iguais, tá certo? Metade de 1 é meio dessa medida. Então, a gente não sabe que a metade de 1 é meio. Então,
O restante que tá passando vai ser meio, né? Que é meia medida, tá bom? Em matemática, um meio é representado pela fração 1 sobre 2, que já vimos isso, né? Então, aqui, ó. Essa fração aqui, o meio, é essa fração aqui, ó, 1 sobre 2, tá certo? 1, a gente lê em algarismo normal, né? Cardinais. E o 2 a gente vai ler em números ordinais. 1/2, 2/3, 4/3, 5/6 e assim por diante, tá certo? Até eu chegar ao décimo. Então, na página 199, vocês vão colocar casa aí a data. A nossa data é 30. A tia já se colocou 31, mas eu vou corrigir ali, tá certo? Que esse mês é de 30. E vamos ler o que é que tá pedindo. Cada uma dessas crianças dividiu um disco circular em partes iguais. Léo, leia o que cada uma delas escreve. Leia o que elas escrevem, a fração que representa a parte que cada um pintou. Então, cada uma dessas crianças, ela dividiu o disco em partes iguais. Deixa eu pegar aqui, meu disco voou. Então, ela dividiu um disco, que já fez assim, tá certo? E dividiu em partes iguais. Nesse aqui de cima, o disco, ele foi dividido em 6 partes e foram pintadas 2. Deixa eu ajeitar aqui logo a data. 30. Ele foi dividido em 6 partes. Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa parte de 6 vai vir para aqui. E a parte que foi pintada, eu vou colocar aqui em cima, que é 2. Então, nessa fração aí, eu posso ler ela como assim, 2/6, tá certo? Eu tenho uma pizza e comi 2/6 da pizza, que significa que eu comi 2 pedaços da pizza. A fração tanto pode ser representada em discos como em quadrados. Eu acho melhor desenhar em quadrados, porque os discos, possa ser que quando você for desenhar, dê errado, tá certo? E o quadradinho não, é bem mais fácil. Então, Tia Jace também desenhou aqui, ó, o quadrado, né? E dividiu em 6 partes. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E pintou 2, tá certo? Nessa fração, cada número desse tem um nome, tá certo? O nome de cima, quem lembra? É numerador. E o nome de baixo é denominador. Então, numerador é a quantidade que vai ser pintada. E denominador é a quantidade que o todo vai ser dividido, que o inteiro vai ser dividido. Então, eu quero que divida o inteiro em 3/10. Então, você vai desenhar 10 quadradinhos ou então 10 discos, um disco ou um quadrado e dividir em 10 partes iguais e pintar 3. Seria 3/10, tá certo? Lembrando que a gente lê assim, ó. A gente lê assim. O número de cima pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou mudar aqui para vocês prestarem mais atenção. Para vocês não se confundirem, tá certo? Pode ser qualquer número natural. Aí aqui a gente vai ler 1/2. O 1 a gente lê número normal. O de baixo a gente vai ler número ordinal, tá certo? 1/2, 2/3, 1/4, 7/9, 3/10
E a partir de 10 em diante, a gente lembra de colocar a palavrinha avos. Não é avós não, né? Avos, não tem acento, tá certo? Ó, 2 dozeavos. Aí se for 3 trezeavos, 5 14avos, tá certo? Depois de 10 em diante, 11, 12, 13, 14, a gente tem que acrescentar a palavrinha avos e ler o denominador como número normal. No caso aqui, ó, 2 dozeavos. A gente não vai ler 2 décimos segundo não, tá certo? 2 dozeavos, tá certo? Até o 10 a gente lê 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, tá entendendo? Até o 10 é em números ordinais, tá certo? Lembrando que aqui a parte de cima é o numerador, é a parte que vai ser pintada. E aqui embaixo é o denominador, é a parte que o inteiro for dividido, tá certo? Se eu quero representar um meio, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma fração, vou dividir em quantas partes? 2. E vou pintar quantas? 1. Essa fração pode ser estilo quadradinho, como pode ser em discos, tá certo? Aí eu pinto um meio, tá bom? Vamos voltar aqui para o livro. Tem assim, cada uma dessas crianças dividiu um disco circular em partes iguais. Leia o que elas dizem e escreva a fração que representa a parte que cada uma pintou. Então, nesses espaços, tá vendo? Tem 4 quadradinhos aqui. Vocês vão representar a parte que a criança dividiu a fração. No caso aí, vocês vão dividir, vão fazer em círculos, em disco, tá certo? O desenho vai ser em discos. Aí a menininha tá dizendo assim: dividi em 6 partes e pintei 5. Então, vocês vão fazer um disco, vai dividir em 6 partes e vai pintar quantas? 5, tá certo? Então, essa fração vai ser, 5 não, 3. Dividi em 6 partes e pintei 3. Vocês só vão pintar 3. Vai dividir em 6 partes e pintar 3. Então, essa fração aí vai ser o quê? 3 sextos, tá certo? Se quiser fazer o círculo, pintar a quantidade que tá pedindo e do lado colocar a fração que formou, melhor ainda, para vocês não esquecerem. Aí o menininho tá falando assim: dividi em 4 partes e pintei 3. Então, vocês vão fazer um discozinho, vão dividir em 4 partes e só vão pintar 3, tá certo? E vão continuar lendo aí o que Vitor e o que Hélida dividiu. No número 2 tem assim: forme pares, ligando cada fração à sua escritura, tá? A sua escrita. Em cima tem as frações por extenso, o nome que se escreve, o jeito que é escrito, a fração. E embaixo tem a fração em números, tá certo? Em números. Vocês vão ler, ó, o primeiro é 2/3. Qual é a fração aqui que representa 2/3? Vocês vão ligar, tá certo? E vai continuar. Tem 1/4, 3/7, 5/5, 3/10. Vocês vão procurando embaixo o quadrinho com o número e vão ligar. Continuando aqui na página 200, tem assim, um lembrete. Esse aqui de cima. Tem assim: 3/4 representa 3 partes do inteiro que foi dividido em 4 partes iguais. Então, ele tem um inteiro, 3/4, tá certo? O inteiro foi dividido em 4 partes e 3 foram pintadas. O número 3 é o numerador dessa fração e o número 4 é o denominador da fração. Feito que a Jace fez aqui, explicou que a parte de cima é chamada de numerador e a parte de baixo é chamada de denominador.
Denominador indica o número de partes que foi dividido inteiro. Então, 6 eu dividi o quadrado em 6. E o numerador indica a parte que são consideradas frações. As partes que vão ser pintadas. 2, então tia Jace pintou 2 sextos, tá certo? Tem aí o exercício bem facilzinho para vocês lerem e responderem. E agora eu vou para a página 201, porque senão vai ficar muito extenso o nosso vídeo. Aí tem aí, ó, fração de quantidade, tá certo? Vocês vão aprender agora, aprender não, que vocês já sabem que estudaram com tia Jace trabalhou muito isso ano passado. Fração de quantidade. É o aniversário de Marcelo, ele ganhou miniaturas de carrinho do avô, então ele ganhou, ó, várias miniaturas de carrinho do vovô dele aí embaixo, ó. Tá vendo aqui? Então tem assim. Adorei, obrigado, vô Paulo. Acrescente a sua coleção, ele tá falando. Aí tem aí, qual fração do total de miniaturas representa esse carrinho branco aí, ó? São quantos carrinhos que ele tem ao todo aí? Vamos contar? Todo mundo contando? Ao todo ele tem 12 carrinhos, não é? Ao todo ele tem 12 carrinhos. Quantos carrinhos branquinhos aí, esse fusquinha branquinhos ele tem? Vou para o quadro, tá certo? Quantos carrinhos branquinhos ele tem? Ao todo lá na coleção de Marcelo, ele tem 12 carrinhos. Tá lá no quadro, na caixinha. Só que o vovô tá perguntando qual a fração de miniaturas representada pelo fusquinha branco. Quantos fusquinhas ele tem? 2. Ao todo, a fração ao todo são 12. Não quer dizer que são 12 carrinhos ao todos, só que ele só tem 2 carrinhos brancos, tá certo? Qual é a fração do total? Qual é a fração do total de miniaturas que representa peças? 10 peças. Aí vocês vão contar. Marcelo ganhou 12 miniaturas do vovô. Quantas peças corresponde a 1/6 de 12? Como é que eu vou fazer para calcular 1/6 de 12? 1/6 de 12, a gente já fez muito isso, é igual a quanto? A gente aqui multiplica, a gente aqui divide e aqui a gente multiplica. Lembram disso? 12 dividido por 6 vai dar 2. 2 vezes 1 vai dar 2. Quem lembra disso aí? Hein? Vamos fazer aqui, ó. 12 vezes 6 é igual a 12 dividido por 6 é igual a 2. 2 vezes 1 é igual a 2. Lembra? Então, ó, 1/6 de 12 é igual a 2, tá certo? Vamos fazer lá no outro lado. Aí Marcelo calcula 5/6 de 12. Agora eu quero saber quanto é que vai dar 5/6 de 12. Então tem aqui, ó. 5/6 de 12. Vou fazer do mesmo jeito. Vou dividir e depois com o resultado eu vou multiplicar. Então, 12 dividido por 6. 12 dividido por 6 é igual a quanto? 2. Aí, 2 vezes quanto? 2 vezes 5. Quanto é 2 vezes 5? 10. Então, 5/6 de 12 é igual a 10, tá certo? Então, nas páginas seguintes, vocês vão continuar fazendo o exercício sobre frações, tá certo? Até a página 207, tá bom? Porque tá muito fácil, não tem nada complicado não. Quem tiver alguma dúvida,
rever novamente o vídeo, tá certo? Ou então fala comigo, tá certo? Tia Jace, eu tô com dúvida em tal quesito, que Tia Jace vai ajudar, tá bom? Então peguem a agenda de vocês, abram na última página, que é o último dia de hoje, né? O dia do mês de novembro, e escrevam matemática, página 198 a 207. Não vai atividade de ética devido ao trabalho, para que vocês terminem o trabalho de vocês, tá certo? Beijos e até a próxima semana.